Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a teóloga Ceci Baptista Mariani, da PUC de Campinas, Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Maria Clara Bingemer, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nós deixamos final do primeiro bloco, né, aquela questão, né, e as mulheres na mística, né? Eu vejo que Ceci e Maria Clara trabalham, né, com destaque. Faustino talvez um pouco menos. Trabalho muito. Trabalha muito? Místicas mulheres trabalham. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as mulheres na mística. Você trabalha com uma autora do período medieval, não é isso? Isso. Eu trabalhei, né, com uma autora da medieval, que é a Marguerite Porret, autora de um livro só. O livro que foi o motivo da vida dela e da morte. Não haviam inventado a CAPES naquela época, não? Não, já foi o suficiente. Mas não vou dar muita corda para o Faustino para isso aí. Se der. Mas é um livro da vida e da morte, né? Porque Sim. é um livro que conta o itinerário espiritual dela, itinerário espiritual místico no sentido justamente de mística como um processo negativo. Negativo no sentido de que é um processo, um itinerário que leva a pessoa a um atravessamento crítico de todas as suas seguranças, né? Então, nesse sentido, o livro dela foi um livro que espantou, né? Que causou estranhamento na sociedade da época. Sim. Né? Maria Clara, que mulher mística você destacaria? Qual te toca assim, mais profundamente? Bom, eu vou dizer uma coisa meio herética, porque todo mundo tem que dizer Teresa de Ávila, né, quando fazem essa pergunta, mas para mim não, para mim é Simone Weil. Balthasar, Hans Urs von Balthasar diz que ela é a Sibila da modernidade, né, a Sibila do século XX, né, aquela figura paradigmática que anuncia o futuro. Eu acho que ela abriu tantos caminhos, né, com a sua experiência mística. Ela se antecipou à questão dos padres operários, que só vão aparecer décadas depois na França, porque ela foi trabalhar na fábrica. Várias questões da teologia da libertação e do Concílio Vaticano II, o diálogo interreligioso, tudo está presente nela, né? E eu acho que é porque ela era uma mulher absolutamente aberta ao absoluto, né? O fazer filosofia para ela já era um exercício espiritual. Ela entendia isso como um exercício místico. Tanto que o primeiro trabalho que ela faz para o seu mestre Alain, na Sorbonne, é a partir de um conto de Grimm, Os Seis Cisnes e a Menina. Esse conto vai acompanhá-la durante toda a sua vida e ela vai, inclusive, depois fazer reflexões cristológicas e soteriológicas profundas a partir da figura da menina que não fala, que ela vai fazer paralelo com o servo sofredor. Enfim, eu acho que é uma grande mística, embora ela sempre tenha se entendido como filósofa, né? Sobretudo platônica. Platão, para ela, é o primeiro grande místico que tem, né? Sim. Mas depois, realmente, o cristianismo, o evangelho, acho que ela faz uma síntese fantástica. Então, para mim, assim, a que mais me toca é ela. Sim. E para você, Faustino? Das místicas que eu trabalhei, né, Porret muito, porque eu cheguei a dar um semestre inteiro só sobre ela. Foi quando a tradução da Sylvia Schwartz foi sendo tecida ao longo do semestre, com uma turma bem interessante. E por causa de Eckhart também, porque Eckhart, embora eu nunca tenha escrito sobre ele, agora, pela primeira vez estou escrevendo sobre Eckhart um texto. Então a Porret me marcou muito, as beguinas em geral me marcaram muito, também por essa interlocução bonita com São Paulo, né? São Paulo de Fora. Os alunos trabalharam temas como os relacionados às beguinas. Depois Teresa de Ávila muito, porque foi objeto de vários cursos que eu dei em Juiz de Fora, mas sempre em torno das moradas. E uma leitura que eu sempre tentei fazer de Teresa, uma leitura que privilegiasse não os eclesiásticos, uma leitura que privilegiasse os estudiosos de letras ou de história ou de outras áreas que pudessem trazer um fermento novo para trabalhar sobre ela. E Simone Weil também, Maria Clara
trouxe essa inspiração para nós no Brasil, né? E A Espera de Deus é um livro que me marcou e me marca profundamente para tocar justamente a temática da experiência de Deus que ela faz. Então, essa temática da experiência de Deus a partir de narrativas específicas, eu gosto de trabalhar sempre com uma narrativa, né? O João da Cruz também, mas aqui não... o Cântico Espiritual, ou As Moradas, ou o livro da Porrete, ou A Espera de Deus, quer dizer... E são livros que têm um impacto impressionante sobre os alunos. Sim. O aluno que tem contato com uma mística dessa nunca é o mesmo. Sim. É uma pergunta, acho que vocês vão conseguir me entender, né? Vamos fazer uma pergunta de senso comum, né? Pense da mística como uma postura, uma pessoa apartada da realidade, distante, e a gente sabe que não é isso, né? Mas como se dá a relação, que tipo de relação é essa, né? Entre o místico e seu tempo, o místico e a sua realidade, o místico e a estrutura religiosa, né? do seu tempo? Então, eu acho que eu trabalho praticamente só com místicos da contemporaneidade, né? Justamente por isso, porque acho que eles fazem uma síntese diferente, até por causa do tempo em que eles vivem, né? Eles não separam a experiência espiritual da praça pública, né? São pessoas que experimentam uma necessidade quase visceral de se solidarizar e comungar com a dor do outro, com os problemas do seu tempo, de estar ao lado das vítimas, né? Então, estou pensando numa outra mística que é encantadora, nem se pode classificar como cristã, porque não é. Ela nasceu judia, morreu judia e nem era tão religiosa, a Etty Hillesum. Mas essa mulher teve uma experiência de Deus assim impressionante, selvagem, aparecida do nada, praticamente. De repente, né, o psicólogo, porque ela se apaixonou, que era um discípulo de Jung, disse: acho que você devia rezar. E ela começou. E aí foi cataratas de graças místicas. Ela leu Agostinho, leu os evangelhos e tal. Eu lia muita literatura, Dostoiévski, Rilke, Hölderlin, todos esses, né, também a marcaram muito. Mas, quer dizer, em um determinado momento, o nazismo está crescendo em volta dela, ela sente que ela tem que ir para o campo junto com o povo dela. Ela não pode não ir. Ela diz que é como uma gestação que ficou madura em mim. Eu tenho que fazer isso, não posso deixar de fazer. Então, eu acho que essa resposta direta, né, ao tempo e as demandas do tempo, as interpelações do tempo, é muito característico dos místicos, sobretudo na atualidade. Agora, eu diria que, na verdade, sempre foi, né? Teresa e João responderam a outros problemas na época deles, Marguerite Porrete a outros problemas, né? Hoje, a gente se espanta muito porque os místicos não estão mais, sobretudo, ou apenas nos claustros, nos conventos, nas ordens religiosas. Não, estão em situações muito seculares, né? Do ponto de vista da mística comparada, Faustino, é possível identificar isso também? Esse talvez seja o meu bolero de Ravel, que eu mais falo, que eu mais repito, que eu mais escrevo. Eu não posso escrever uma vez só. Você tem que escrever uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, para poder fixar essa imagem que, para mim, está presente no Cântico Espiritual de João da Cruz, né? Quando a amada desce na adega do vinho e do amado meu bebi, quando ela sobe para a praça, quer dizer, ela sempre sobe para a praça, quer dizer, o místico está sempre na praça, no parque, na estrada, mas o olhar, né? A relação com o mundo é uma relação visceral para o místico. Só que a forma como o místico lidar com o mundo é uma forma de alguém que sofreu uma profunda e radical transformação do olhar. Então, é um modo de ver o mundo de forma extremamente distinta e extremamente amorosa. Tanto é que a imagem que vem do Cântico dos Cânticos, né? Quando a amada desce a adega do vinho, ela só consegue defraudar a bandeira do amor. Você não consegue ver nada senão amor. Então, a relação entre kenos e compaixão é essencial na mística, esse esvaziamento, essa experiência interior do amado. Falei muito isso ontem, durante o evento de julho da Soter, essa ideia da busca interior, né? Sim, que é sim. tocado na literatura, todo mundo fala, Rilke em particular, muito, né? Eu estava lembrando o Christian de Chergé, que bebeu muito na Etty Hillesum também, né? Quer dizer, como que essa experiência interior, ela promove um modo de ser no mundo diferente, distinto e profundamente radical. Sim. Sem dúvida. No período medieval,
Então, Então, Porrete também representa essa a tradição relação mística, com a realidade, perdão. A tradição mística medieval acho que ensina para a gente uma coisa muito interessante da relação entre o místico e o mundo, né? Para essas mulheres medievais, né? Mestre Eckhart também, a relação com o mundo, a relação amorosa com o mundo é um desdobramento dessa relação única com Deus, né? Então, o místico ele faz esse caminho de ida e de volta. Ele vai atravessando aí o mundo, se liberando dos desejos, das dificuldades que o mundo vai oferecendo, chega em Deus e retorna com amor absolutamente gratuito, né? Então, até tem um sermão do Eckhart sobre Marta e Maria, onde ele inverte a interpretação, né? Maria não ficou com a melhor parte, na verdade, Marta é que está fazendo a melhor parte. Maria está no processo, ela está no processo onde ela vai aprofundando o desejo pelo amado e depois ela vai retomar as atividades do dia a dia com outro amor. Bem, nós vamos poder continuar esta nossa conversa no próximo Religare e eu já agradeço por vocês continuarem aqui conosco para essa conversa sobre a mística na contemporaneidade. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos nossos convidados e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com Religare Conhecimento e Religião.